internauta! Hoje estamos aqui com o candidato do Partido Verde, Bassuma. Ele vai responder as perguntas que vocês mandaram para nós. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Kive. Um prazer estar aqui no Bahia. Candidato, a primeira pergunta é do Michel Almeida, que mora aqui na Federação. Certo. Ele diz o seguinte: embargos por questões ambientais, assim como houve na construção de Pituaçu, poderiam atrapalhar as pretensões de Salvador para sediar a abertura da Copa do Mundo? Boa pergunta do Michel, né? A legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo. Aplicá-la é que é um grande desafio. E para que serve uma legislação ambiental? Para evitar justamente o que está acontecendo na nossa capital, que é a destruição das reservas, destruição das áreas verdes. Sem área verde não tem saúde, a vida fica embrutecida. Então tem que conciliar o desenvolvimento, construção de casas, de avenidas, falando da grande cidade, com a manutenção dos espaços verdes. Então a legislação ela sempre visa o quê? Essa compatibilização. Nunca para impedir o desenvolvimento, muito menos o progresso, mas é conciliar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, mas sem destruir a natureza, para que nós tenhamos água, tenhamos ar e tenhamos capacidade de nos movimentarmos numa cidade sem sermos escravos, digamos, dos congestionamentos ou dos automóveis. Esse é o desafio do Partido Verde, no sentido de legislar e fazer cumprir a legislação sem impedir o progresso. A pergunta agora é da Flávia Fagundes, que mora no Caminho das Árvores. Ela pergunta a Bassuma o seguinte: o ex-secretário do Meio Ambiente, Juliano Matos, afirmou em entrevista que o senhor não tem tradição na luta ambiental e acusou de intolerância com seus colegas de partido. O candidato acha justo levar o nome do partido para a campanha de tamanha importância e que não se faz presente na sua história? Quem fala isso é apenas uma ignorância. A minha vida começou na questão ambiental. 20 anos atrás, eu deixei de ser gerente de petróleo na Petrobras, renunciei a uma carreira promissora para ser gestor ambiental, numa época em que ninguém queria assumir isso. Era uma atividade considerada marginal, não era respeitada. Hoje não, hoje é valorizada. Eu fui o primeiro gestor ambiental da Petrobras na Bahia, uma pessoa só para cuidar do meio ambiente na Bahia. Então, é uma pena quem fala isso, como o Juliano, desconheça esse lado da minha vida. Mas o mais importante é que se o Partido Verde não me visse, eu e Marina, como representantes à altura, eu não teria saído do PT, que o PT praticamente me expulsou por causa de princípios, por eu não abrir mão da minha independência, minha autonomia, em lutar e defender por aquilo que eu acredito, sem calar minha voz. E o Partido Verde me recebe e, por unanimidade, na convenção, me aprova como candidato a governador. Você acha que milhares de pessoas do Partido Verde seriam todos loucos, ignorantes? Infelizmente, Juliano, ele sim, que ficou no governo Wagner contrariando a orientação do Partido Verde, responde comissão de ética, é que o Partido Verde é muito tolerante e paciente. Ele sim não teria autoridade nenhuma e nem condições políticas para estar hoje usando o nome do Partido Verde, que descumpriu a orientação e por isso o Partido Verde faz com que ele responda à comissão de ética até hoje por descumprir a orientação do partido. A pergunta agora é de Arisa Souza, que mora em Brotas. Ela diz: como disse em entrevista na CBN Salvador, é a primeira vez que o PV lança um candidato ao governo na Bahia. Como o senhor pretende aumentar seus números nas pesquisas e ganhar eleitores, já que sua publicidade é bem limitada? Perfeito. Como é o nome dela mesmo? Arisa. Arisa, de Brotas, né? Isso. Excelente a pergunta de Arisa. E a nossa campanha realmente é a mais pobre de todas. Eu tenho um carro de som, um balão e uma bicicleta que circula. Um carrinho de som biodiesel, bonitinho, verde, todo ecológico, mas é um só. E pequenininho, som baixo, para não causar poluição sonora. A gente tem que dar um exemplo. Mesmo que eu tivesse dinheiro, não tenho dinheiro, nossa campanha é uma campanha com limites financeiros enormes, eu não poderia dar mau exemplo. Nós teríamos que ser sempre um bom exemplo. Aquele que quer se propor a governar um estado, como é o nosso caso, governar a Bahia, tem que dar um exemplo, inclusive na campanha. Então nós queremos ser o exemplo que estamos sozinhos, o Partido Verde disputa a eleição pela primeira vez, e sozinho por quê? De nada adiantaria também fazer alianças, entre aspas, que muitas vezes são conchavos, puramente eleitoreiros, apenas para ganhar uma eleição e perder a liberdade de colocar em prática aquilo que você defendeu na campanha. Então nós temos propostas claras em todas as áreas, de educação, saúde, segurança, meio ambiente, todas as áreas, e execuíveis. Agora, temos que ter a liberdade de fazê-lo. Portanto, estar com 1% na pesquisa ou mais, para mim não importa, porque a política não é ciência exata, não é aritmética. Está cheio de exemplos na história de quem estava de repente lá embaixo e ganhou a eleição. Fatos, acontecimentos da noite para o dia pode mudar uma história da eleição. E eu estou percebendo isso.
uma perspectiva, sinais do acontecimento do chamado onda verde. O que é uma onda verde? Pessoas, corações se emocionam e na reta final isso começa a tomar volume. E ondas acontecem na reta final, nunca no começo das eleições. Para finalizar agora, temos a pergunta do Jefferson Novaes de Almeida, que é de Tapetinga. Tapetinga, estava lá domingo passado. Ele pergunta: sobre a economia da Bahia, qual o seu projeto em relação à implantação de novas empresas? O que você pretende fazer para atrair empresas do ramo nacional e internacional para o nosso estado? Ótima pergunta do Jefferson, e tem a ver com o nosso modelo de desenvolvimento chamado sustentável, que o Partido Verde defende um outro modelo. O modelo que a Bahia implantou nos últimos 50 anos, sabe o que gerou no nosso estado? Olha que loucura. 16 empresas, apenas 16 grandes empresas, representam 50% da arrecadação de impostos do estado. Sabe como é que é no Rio Grande do Sul, por exemplo? Lá, 1 milhão de micro e pequenas empresas representam 50%. Olha a diferença. Lá 1 milhão, aqui apenas 16. E aonde estão concentradas essas riquezas? 50% de toda a riqueza da Bahia está concentrada em 5 cidades. A Bahia tem 417 municípios. O que o Partido Verde defende? É o desenvolvimento sustentável. Você hoje não adianta mais trazer grandes empresas como antigamente. Há 30 anos atrás gerava emprego. Por exemplo, a indústria automobilística, há 30 anos atrás gerava emprego. Hoje não, gera riqueza, porque ela é automatizada, robotizada, é tudo informatizada. Então, você tem que mudar o modelo. O Estado tem que induzir alternativas de produção de riqueza que gere a distribuição da riqueza. Vou dar um exemplo para você, um exemplo simples. A gente quer desconcentrar a riqueza. Quais são as vocações naturais do nosso estado? Itapetinga, por exemplo, tem vocação na área turística e tem vocação na área agricultura. Quase todo lugar tem. Você pode fazer ou turismo, quando eu falo turismo, não é só praia, montanha, é turismo muitas vezes de negócios. Itapetinga, por exemplo, é pertinho de Vitória da Conquista, é muito perto. Ali pode ser um grande polo de produção de cultura, educação e saúde, e com isso se desenvolve toda a região. Isso são atividades sustentáveis. Outra coisa, desconcentrar o modelo de produção de energia. O Partido Verde defende, por exemplo, energias limpas, como pesquisa na energia solar e aplicação da energia solar, que a Bahia é campeã de exposição ao sol, e não energia concentrada que gera riqueza num ponto. E eólica, produção dos ventos. Outro exemplo que quero dar, lá para Itapetinga é possível conquista. Esse é chocante na Bahia. Olha o que eu pesquisei. Flores. O baiano consome hoje mais ou menos 1/10 do que o europeu consome de flores. Mas está aumentando, todo ano aumenta 10%. 85% das flores consumidas na Bahia, sabe de onde que vem? São importadas de São Paulo de avião. Só que um grande produtor de flores poderia ser a região de Conquista. Tem clima para isso, tem terra, e hoje qualquer um pode produzir flores. Não precisa ser uma grande empresa, qualquer pequeno produtor pode. Sabe o que falta na Bahia? Que o Estado até hoje não fez, está em débito há 20 anos, um centro distribuidor de flores. Que de nada adianta a população produzir a flor lá no interior e não ter aonde vender. E onde está o mercado consumidor? Em Salvador, concorda? De São Paulo vem para cá, porque lá eles pagam por isso. É o governo que tinha que criar um centro distribuidor igual um Ceasa para receber as flores produzidas no interior, e aí gera riqueza e distribui riqueza. Esses são alguns exemplos. Infelizmente o tempo é curto, eu não posso falar de todos os exemplos, eu teria muitos exemplos para a gente poder explicar para ele, para o Jefferson, como é que deve ser a nossa evolução nessa área do desenvolvimento na Bahia. Eu quero deixar um pensamento que é um lema na minha vida há mais de 20 anos. Eu tenho 54 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, sempre estudei em escola pública, fiz de tudo na minha vida, em termos profissionais, né? Fui vendedor de livros, fui cobrador de contas, um monte de coisa, até me formar em engenharia, até entrar na política, fui arrastado para ela. E desde quando eu cheguei na política, um pensamento me move, um lema na minha vida, que é de Francisco de Assis. É uma frase belíssima. Ele diz o seguinte, há 1000 anos atrás, quase 1000 anos, ele falou: comece a sua vida fazendo aquilo que é necessário. Continue a sua vida fazendo aquilo que é possível, porque de repente você fará algo impossível. Essa frase se aplica para tudo, para quem quer arranjar um namorado, para quem quer arranjar um emprego, para quem está doente, quer ter a cura. Agora, na política, como é que eu traduzo esse pensamento de Francisco de Assis? Com toda a autorização de Francisco. O que é um político fazer o que é necessário? Basta ser honesto. Se todos os políticos fossem honestos, esse mundo já seria bem diferente e muito mais a Bahia e o Brasil. Se você já é honesto, que é o piso, isso é obrigação. Dê o segundo passo. O que é fazer o possível?
É sair do seu egoísmo, de pensar só em você, ou na sua família, ou no seu partido político, e pensar na sociedade. Ou seja, quem se dedica à política deveria ser aquelas pessoas apenas que estão dispostas a doar o seu bem precioso, que é o tempo, em prol da sociedade, e não dos seus interesses pessoais. Se você age assim, o que disse Francisco? De repente, e aí está a sabedoria do pensamento, que de repente envolve outras forças. Não são forças materiais, são forças espirituais. De repente, alguma coisa acontecerá e você vai ser instrumento de realizar algo que as pessoas julgam ser impossível. Porque quando é para o bem, nada é impossível. É isso que eu acredito e é em cima desse pensamento que eu acho que nós do Partido Verde conseguiremos vencer essas eleições na Bahia, mesmo que as pesquisas digam que a gente esteja apenas com 1%. Muito obrigado a você, Kívia, a todos que nos assistiram ou conviveram nesse debate pelos mecanismos da internet e a toda a produção aqui do Bahia. Muito obrigado pela oportunidade.